Olá, essa é uma aula que visa discutir a abordagem do paciente com baixa visão devido a catarata mais ceratocone. Vamos passar aqui os slides. Então a situação é a seguinte: você recebe um paciente de 60 anos de idade com uma baixa de visão. Vamos imaginar que o paciente está com 20/400 de visão. E observando na lâmpada de fenda, não parece ser uma catarata tão avançada. Então, fazendo investigação, é percebido que o paciente tem ceratocone também. E a dúvida é, essa baixa de visão aí é devido à catarata, ou é devido ao ceratocone, ou é metade, metade, e a abordagem deve ser feita somente na catarata, como proceder num caso como esse? Então, a atenção que nós temos que ter, sempre avaliar se existe coerência entre a intensidade da catarata, vista aí na lâmpada de fenda, e a baixa visão apresentada pelo paciente. Se o paciente possui algum grau de astigmatismo irregular devido ao ceratocone, e o paciente tem catarata também, então ele tem catarata e ceratocone, se procedemos à cirurgia de catarata, até mesmo utilizando lentes tóricas, nós vamos ter um resultado que pode deixar o paciente satisfeito, principalmente se a catarata era muito densa. Mas existe a possibilidade de melhorarmos ainda mais o resultado e o paciente pode obter uma visão ainda melhor, né? É, se ele fizer também a correção do astigmatismo irregular devido ao ceratocone, além de fazer a correção da catarata com a cirurgia. Então, em pacientes com catarata e ceratocone, as perguntas são: 1. É suficiente apenas a cirurgia de catarata, até mesmo usando lentes tóricas? Ou, número 2, será também necessária a correção do astigmatismo irregular proveniente aí do ceratocone? Então, é importante ter essa atenção que não é possível corrigir o astigmatismo irregular mesmo com lentes tóricas. E atenção 2, não podemos depender das lentes de contato rígidas para a correção do astigmatismo irregular no pós-operatório, ao menos que o paciente a vida inteira já tenha usado lente de contato rígida, mas normalmente o paciente idoso ele tem dificuldade de manipular a lente de contato e não tem interesse em utilizar a lente de contato. Até mesmo para os pacientes que já utilizaram lente de contato rígida durante a vida, pode ser que com o tempo ele passe a ter mais dificuldade de manipulação e faça opção por não utilizar a lente. Então nós não podemos contar com esse auxílio no pós-operatório de um paciente mais idoso. Atenção 3. Estando indicada então as duas cirurgias, seja uma cirurgia de anel para correção do astigmatismo irregular do ceratocone, mais a cirurgia de catarata, nós devemos deixar para fazer por último aquela cirurgia que fornece resultado mais previsível, ou seja, a cirurgia de catarata é mais previsível. Então, para termos um resultado final mais assertivo, o ideal é fazer a cirurgia do anel primeiro, esperar o tempo necessário de estabilização dessa córnea e depois proceder os cálculos e depois a cirurgia de catarata. Astigmatismo irregular, o que é isso então? Então, só para relembrarmos, o astigmatismo normalmente ele tem um eixo único, né? Em cima, embaixo, a gente chama então esse astigmatismo de irregular. E ele pode ser simétrico, né? Se o tamanho do problema em cima e embaixo, que é o que nós estamos vendo na figura da esquerda, o A e o B, essas duas manchas vermelhas que mostram áreas mais curvas, elas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Então isso é simétrico, né? Então nós temos aqui um astigmatismo regular, porque a seta de cima e de baixo elas são uma continuação da outra, né? E eles são simétricos. Agora, no lado direito, nós temos uma imagem de um ceratocone, imagem topográfica, onde nós vemos que a seta de baixo e a de cima, né, elas não são continuação uma da outra, existe um ângulo entre uma e outra. Isso fala que o astigmatismo nosso é irregular. E observamos também que ele é assimétrico, ou seja, essa mancha vermelha da parte de baixo, que nós estamos vendo aqui, é maior do que essa mancha vermelha aqui que tem na parte de cima. Essa aqui é a morfologia que a gente conhece como morfologia de pato. Então nós temos aqui na classificação do astigmatismo essas imagens aqui de astigmatismos assimétricos. Aqui são os irregulares, está vendo que o eixo ele muda de direção dependendo da parte da córnea que você está.
avaliação então pré-operatória do paciente com catarata e ceratocone, nós temos que perguntar qual é a responsabilidade de cada patologia nessa redução da visão que foi observada no paciente. O paciente com catarata ele tem uma redução da transparência dos meios. E o paciente com ceratocone, normalmente ele tem alta miopia, tem alto astigmatismo regular, que é aquele que é corrigido com óculos, e também ele é corrigido pelas lentes de contato, lentes intraoculares tóricas também. Mas o paciente com ceratocone também tem astigmatismo irregular, que não é corrigível nem com óculos, nem com lentes intraoculares tóricas. Como vamos identificar qual é a responsabilidade da catarata nessa baixa de visão? Qual é a responsabilidade do ceratocone nessa baixa de visão apresentada pelo paciente? Vamos imaginar que o paciente tem, por exemplo, 20/80. A culpa é só da catarata? É só do ceratocone? É dividido? Como é? Bom, temos alguns equipamentos para poder ajudar a responder isso. Um é a interferometria. Esse aparelho ele mostra algumas bandas, algumas faixas preto e vermelho. O paciente vai avisando para a gente se está vendo essa faixa horizontal, oblíqua, vertical, e nós vamos mantendo, fazendo essas faixas cada vez mais finas. Chega uma hora que ele não consegue mais ver qual é a, o posicionamento dessas faixas, se é vertical, horizontal, oblíqua, etc. Né? Então, o paciente com catarata está com visão ruim, mas nesse teste ele consegue mostrar que ele tem um potencial de visão melhor do que ele está enxergando só no greens ali. Então, a gente consegue ter uma noção de como é que vai ficar o resultado da cirurgia depois. Então, ele é bom para avaliar a catarata. Se o paciente melhora a visão que é medida nesse exame, o potencial de visão medido, ele é bem melhor do que a visão que o Greens deu, isso provavelmente é devido à catarata. E esse aparelho é ruim para avaliar a ceratocone. Ele é um pouco pessimista e a previsão de visão do paciente depois da cirurgia ele fica bem aquém do que realmente acontece quando você procede uma cirurgia para correção de irregularidade do ceratocone, como por exemplo o implante do anel. Depois da cirurgia você tem um resultado bem melhor, a acuidade visual bem melhor do que o que foi previsto nesse aparelho. Então esse aparelho é bom para catarata, não é bom para ceratocone. Muito bem, no Greens, no nosso refrator, a gente consegue corrigir, e para dar uma boa visão com o paciente, a gente consegue corrigir o grau esférico desse paciente, as dioptrias esféricas e as dioptrias do astigmatismo regular. A gente pode solicitar algumas ajudas para tentar definir bem esse astigmatismo do paciente. Uma é a topografia, a ceratometria da topografia, muito interessante, principalmente em pacientes com ceratocone, fazer topografia antes do exame de refração. E a topografia vai orientar a gente, né? Qual que é o tamanho do esférico, né? A gente tem lá na ceratometria simulada do topógrafo, nós temos o K1 e o K2, e se o K1 for alto, for bem maior do que 44, vamos considerar 44 normal, se ele for maior do que 44, isso nos fala o tamanho da miopia. Por exemplo, se for o K1 for 54, a gente já espera aí uns 10 de miopia, 10 dioptrias. A ceratometria também do topógrafo, ela também nos dá orientações sobre o tamanho do astigmatismo e é onde que ele está posicionado, tá? O eixo do astigmatismo dos óculos, ele tem a mesma inclinação do K1 da ceratometria simulada. E a outra opção que nós temos também para ajudar na definição desse astigmatismo do paciente, principalmente quando o astigmatismo é alto, é pedir o próprio paciente para girar aquele botão que faz o ajuste do eixo, faz o giro até encontrar o eixo que o paciente fica mais satisfeito e que tem a melhor visão. Que fica aqui, né, na parte mais de trás aqui desse botão aqui, nesse aparelho. O Greens, então, o refrator, ele não faz a correção do astigmatismo irregular, que o ceratocone provoca bastante, nos casos especialmente os mais avançados. Agora a gente pode fazer um teste com lente de contato rígida, e aqui sim, aqui você tem correção tanto do esférico, quanto do astigmatismo regular, quanto do astigmatismo irregular do paciente. Outra opção também que você consegue contornar a baixa visão provocada pelo astigmatismo irregular é utilizar o simples teste do pinhole também.
tem no aparelho, no Grins tem, ou através de utilização desses óculos furadinhos aqui para poder avaliar o pinhole. Muito bem, então resumindo, teste de lente de contato ou pinhole, você tem a correção da dioptria esférica, da dioptria do astigmatismo regular e também do astigmatismo irregular. E no Grins você tem a correção do esférico e do astigmatismo regular. Você não tem do irregular, tá certo? Isso na lente de contato sim, você terá. Muito bem, então como é que a gente calcula o astigmatismo irregular? Para responder isso, vale a pena ver esses imagens interessantes aqui para mostrar como é que a gente faz para pesar um cachorro. O cachorro ele não fica quieto em cima da balança. Então um bom macete, se você quer pesar o cachorro, você tem dificuldade de fazer a medida dele direta, como é que você faz? Você pega o dono, carrega o cachorro e aí você pesa. Depois você volta na balança somente o dono, né, o homem aqui, e pronto, você tem outra medida. Se você subtrair o peso do cachorro junto com o homem, subtrair do peso só do homem, né, o resultado vai ser o peso do cachorro, tá certo? Então é uma solução. E é exatamente o que a gente faz aqui. Se você observar a quantidade de linhas que o paciente consegue ganhar, né, utilizando lente rígida, aqui você estaria corrigindo tanto esférico quanto o astigmatismo regular e o astigmatismo irregular. Vamos imaginar que o paciente melhorou 5 linhas em relação à visão sem correção, né? E no Grins você consegue corrigir apenas o esférico e o astigmatismo regular. Então, em relação à visão sem correção, o paciente melhorou 4 linhas. Então, se ele melhorou 5 linhas na lente, se você subtrair as linhas que ele melhorou no Grins, que foram 4, sobra uma linha. Então, quer dizer que o astigmatismo irregular ele está responsável por prejudicar ali uma linha na visão do paciente. Então, nesse paciente, ele não precisa tanto de uma cirurgia de anel. Né? A diferença entre a visão com a lente rígida e com o Grins é muito pequena. Agora, vamos imaginar esse outro exemplo aqui. Paciente com lente rígida, ou seja, corrigindo o esférico, o astigmatismo regular e o astigmatismo irregular, ele melhora 5 linhas em relação à visão sem correção. No Grins, ele melhora só uma linha. Então, a diferença dos dois, gente, é de 4 linhas. Essas 4 linhas são devidas, então, ao astigmatismo irregular. Nesse caso, então, vale a pena proceder, então, à cirurgia de implante do anel para corrigir o astigmatismo irregular, porque ele é, sim, relevante no problema da visão desse paciente. Então é isso daí, gente. Muito obrigado. O resumo é esse. Quando o paciente precisa de correção do astigmatismo irregular, a gente começa fazendo a cirurgia primeiro do anel para poder corrigir o astigmatismo irregular e depois procede o implante da lente, que pode ser tórico ou não, vai depender da situação. E aí sim você vai ter o paciente com o melhor resultado possível. É isso daí. Muitíssimo obrigado.